Filomed apresenta Show da Saúde. Alô, alô, boa tarde. Tá tudo bem com a senhora? E com o senhor, tá tudo certinho? Eu tô aqui na Rede Mais Família, sempre mais pertinho de você, pertinho da senhora. Mas afinal de contas, quem é esse cidadão que chegou aqui na minha casa, adentrou o meu recinto e nem se apresentou? Eu sou o Paulinho Boa Pessoa, mas olha, você pode me chamar de amigo. A mão está estendida, o coração está aberto. Ô Paulinho, você ontem anunciou que vai contar uma história magnífica, uma história linda. Eu vou contar a história de Solange. Tudo que essa moça sofreu de 1987. Na verdade, o sofrimento dela começa um pouquinho antes de 87. Mas eu vou focar a história dela a partir de 87, há 36 anos, de 36 anos para cá. Essa moça, em 1987, ela conheceu a escravidão. Mas não é possível, Paulinho, não é possível. Paulinho, boa pessoa, você deve ter enganado. A escravidão acabou há muito tempo. Não, em 1987, essa moça experimentou algo análogo a uma escravidão, muito parecido com uma escravidão. Imperdível está a história de hoje. Eu vou te emocionar em casa, porque a história dela é muito forte. E teremos com ela a presença de um advogado muito querido, Dr. Estácio, falará também conosco aqui hoje. Tenho a honra de apresentar esse que é o grande terapeuta do Brasil, meu amigo. Tá com um sorriso bonito? Tudo bem, Luciano Pessoa? Tudo ótimo, Paulinho. Mas, Luciano, rapaz, eu tô impressionado com essa manchete aqui, Luciano. Incrível. É incrível, Paulinho. Posso apresentar essa Pode, manchete? deve. Com a tua licença? Claro. Com a tua permissão? Claro. Gente, presta atenção na manchete. Uma assassina silenciosa. Começa daí. Quem será essa assassina silenciosa? Ela vitima no mundo 1 bilhão de pessoas. Uma assassina silenciosa que vitima no mundo 1 bilhão de pessoas. Será que eu sou atingida? A senhora me pergunta, o senhor me pergunta em casa. Paulinho, eu sou atingida por essa assassina silenciosa? Com grande probabilidade, né, Luciano? Verdade, Paulinho. E vale lembrar que às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. É uma doença, então? É uma doença. Então essa assassina silenciosa é uma doença? É uma doença. Mas atinge 1 bilhão de pessoas no mundo? No mundo inteiro, inclusive, é a doença que mais cresce hoje no mundo. No mundo. As pessoas adquirem essa doença com os maus hábitos da alimentação. O Brasil não está livre. Não, Paulinho. Nós somos vítimas. Pra você ter uma ideia, nós temos em média 17 milhões já de brasileiros que têm essa doença. Você está brincando? Exato. 17 milhões. 17 milhões. E muitos dos nossos irmãos brasileiros têm a doença e não sabem. Esse que é o maior perigo. Tem a doença e não sabe que tem. Então eu gostaria que você revelasse para esse imenso Brasil que está nos acompanhando pela Rede Mais Família, sempre mais pertinho de você. Que doença é essa, Luciano? O diabetes, Paulinho. Diabetes. Diabetes tipo 2 é a doença que mais cresce hoje no mundo e ela traz complicações para o corpo humano, para a máquina humana, terrível. E o pior ainda é que tem gente que tem o diabetes e não sabe que tem, aí não cuida. E ela vai se agravando, ela vai se complicando e trazendo muito risco no corpo humano. Vamos mostrar as imagens Bora. aqui, por favor, os tipos de diabetes, né, que nós temos. O diabetes aqui. é uma doença, Paulinho. Esse amarelo aí é o nosso pâncreas. O pâncreas? Exato. Então o diabetes é uma doença, uma complicação do pâncreas. O pâncreas não consegue fabricar quantidade de insulina corretamente Suficiente. para levar o açúcar dentro das células e ele acaba se cansando. Porque consumimos muita gordura, muito açúcar, Paulinho, e muito sal na nossa alimentação no modo geral e ele se cansa. Um órgão que se cansou, ele não vai fabricar direito. Então tudo tem a ver com a nossa alimentação. Tudo tem a ver. É por isso que a gente diz assim, nós somos o que comemos, né, Luciano? Exatamente. Somos o que comemos. E você sabe que tem gente que fala assim, mas Luciano, eu não como açúcar, eu não como doce, mas olha só, a glicemia, por exemplo, você come um pãozinho francês, Paulinho, ó. Pois não. Um pão francês, ele é a mesma coisa para o pâncreas, como se fosse uma colher de chá cheia de açúcar. Imagine uma taça de vinho. Tudo bem que o pessoal fala, não, uma taça de vinho pode até ser legal para o coração,
Mas peraí, em termos de açúcar, uma taça de vinho se transforma em muitos açúcares. Muito, Paulinho. E vai complicando cada vez mais. Então tudo isso é complicador. Pois não, Luciano? E aí nós temos os sintomas, né, Paulinho? Às vezes, sintoma para as pessoas que não têm ou que não sabem que tem. Presta atenção nos sintomas. Fica ligado. Vontade de urinar diversas vezes ao dia. Muita. Toma muita água, mas também muita urina. Fome frequente. Comeu, daqui a pouco já está com fome de novo. Sede constante. Boca seca? Boca seca, Boca Paulinho. seca, seca constante. E a pessoa tem fraqueza. Ela tem fraqueza muscular. Desânimo. Perde muita massa muscular, vai perdendo músculo. Vamos passear! Mas não tô, eu tô cansado. Eu tô com uma... Mas o que você fez? Eu não fiz nada, mas tô com uma sensação de cansaço, é isso? Exato. Essa fraqueza. Exatamente. Ela consome o alimento, só que a energia não entra dentro das células. Não entrou nas células... A energia vem do açúcar. Do açúcar. E dentro da célula ele vai deixar a pessoa eufórica. Animada. Só que esse açúcar, essa vitamina, esse nutriente não entra dentro da célula. Fica na corrente sanguínea só. Fica na corrente sanguínea e aí a pessoa fica com fraqueza muscular. Fraqueza muscular, desânimo. Puxa, então o diabetes é uma doença perigosíssima. Perigosa e evolui. Agora ela evolui para quê, Paulinho? Quer ver na imagem? Ela evolui também, se você não cuidar, para um ataque cardíaco. Olha que coisa... É uma das doenças que mais evolui para um ataque cardíaco. Então, o diabetes e coração não são contrários um ao outro. Exatamente. O diabetes prejudica o coração. Totalmente, Paulinho. Ela evolui para um ataque cardíaco. Essa doença da qual Faustão foi vítima, a garotinha que nós contamos ontem a história é um problema mais genético, mas o Faustão foi vítima, ela pode advir do diabetes, a sequência do diabetes. Valendo lembrar que lá atrás o Faustão tinha o diabetes. Sem dúvida nenhuma, até pela obesidade. Exato. Aí é o diabetes do tipo 2, Tipo 2, Luciano? exatamente. O que mais, Luciano? Vamos lá, a próxima imagem mostra o seguinte, que ela também evolui, se não cuidar, para um AVC. O que é um AVC, Paulinho? O famoso e popular derrame cerebral. Certo. O que é o derrame cerebral? Essa veia aí, ela se rompeu e o sangue derramou no cérebro. Você percebe na imagem que o sangue derramou. O sangue derramando no cérebro, ele mata os neurônios, ele mata as células nervosas do corpo humano, causando sequelas no corpo humano. Então é muito perigoso, porque se não cuidar do diabetes, evolui para um AVC também. Quer dizer que o diabetes, ele prejudica o coração e, prejudica a cuca também. Prejudica o cérebro também, inclusive podendo causar um AVC. Podendo causar um AVC. Mais coisas, Luciano. Agora, esse aqui, Paulinho, olha só. A maior causa de cegueira no Brasil é devido ao diabetes, tipo 2. A maior causa de cegueira, Paulinho, a retinopatia diabética. Vasos sanguíneos normais, com o diabetes, olha o que acontece. Há uma retinopatia. O líquido ali do sangue, muito açúcar no microvaso sanguíneo do olho. Você já me explicou que tudo que tem empatia é doença. Exato. Então, retinopatia não é uma doença da retina. Da retina, exatamente. A retina é o que dá a nossa visão, não é? Perfeito. O que acontece? Muito açúcar, aqui atrás tem um nervo chamado nervo óptico. E esse nervo óptico tem uma capa protetora. E o açúcar demais, ele corrói, ele destrói, degenera essa capa protetora desse micro nervinho, e aí o que acontece? Não chega informação para a retina. Não chegou informação da retina, é a maior causa de cegueira hoje no Brasil, é o problema do diabetes que evolui. Então, a senhora, por favor, vá anotando comigo, por gentileza, 1 bilhão de pessoas no mundo vítimas do diabetes. No Brasil, 17 milhões de brasileiros afetados. É uma doença silenciosa, às vezes a pessoa tem e não sabe. Será que a senhora já se questionou? O senhor já se perguntou, será que eu tenho diabetes? E aí, Luciano? Pois é, muita gente, Paulinho, às vezes ela tem o diabetes e aí no início ela faz um tratamento com o médico, vai indo bem. O problema é no meio do caminho a pessoa ela relaxa. Ela acha que às vezes não precisa tomar muito mais conta, ela vai relaxando. Não tem mais cuidado com a alimentação, não tem cuidado com o exercício. Exatamente. Mas, Luciano, vem cá. Com toda a sua responsabilidade, você que representa essa marca Pilomed, uma marca seríssima, eu faço questão de bater na marca, porque a gente leva muito a sério essa marca Pilomed. Cuidado para não se confundir e não se deixar enganar. Pilomed é o que o seu corpo pede. Explica, o que o nosso produto Pilomed vai ajudar
a pessoa que tem diabetes, Luciano? Paulinho, lembrando, reforçando o seguinte, todos os dias, o móvel mais importante da sua casa é o seu colchão. Por quê? O médico diz o seguinte, que o artigo mais importante é o colchão. Porque nós passamos a maior parte da nossa vida em cima de um colchão. Só que às vezes as pessoas dormem em casa num colchão comum. E um colchão comum só serve para dormir. O colchão da PillowMed ou o próprio PillowMed que vai sobre o seu colchão comum para transformá-lo num colchão com alta tecnologia, tem uma tecnologia interna dentro da espuma. Qual é a tecnologia? 140 pastilhas do infravermelho longo. O que é o infravermelho longo? Um raio que emite enquanto você está dormindo para aliviar as inflamações e ativar a circulação sanguínea e, melhor ainda, ativar o seu metabolismo. Quando você tem o diabetes, você tem um metabolismo lento. Quando você dorme no colchão da PillowMed, ele tem 21 tipos de massagens que se complementam com controle remoto. Acionou o controle remoto? As ondas vibratórias ativam a circulação sanguínea da planta do pé à cabeça. O diabetes é uma doença do sistema circulatório. Quando você tem uma boa circulação sanguínea, o que vai acontecer? O teu rim vai filtrar o sangue melhor, teu pâncreas vai agradecer. Os teus órgãos vão se sentir melhor, você vai dormir melhor. No dia seguinte, metabolismo está melhor. Pode medir o diabetes no dia seguinte, Paulinho. Ele controla, ele ajuda, ele auxilia. Então, dormindo no colchão da PillowMed é um grande auxiliar para você cuidar do seu diabetes. Oh, que maravilha. Não precisa... você continua fazendo o tratamento do teu médico. Não é para mudar nada que o teu médico lhe indicou. Só que você vai ter um tratamento auxiliar que é o PillowMed. Esse nosso colchão, aliás... Que cama maravilhosa. Linda, né, Paulinho? É. Qual é o nome desse? Esse é o linha Zen. Zen. Zen, Paulinho. Uma linha moderna, Como uma linha sofisticada. Como é que esse tecido aqui ele é especial? Esse tecido, Paulinho, já é chamado de tecido inteligente. O que é um tecido inteligente? Um tecido que quando está muito frio, quando você deita, ele fica aquecido. E quando está muito calor, quando você deita no tecido, o tecido fica fresquinho. Ou seja, ele ajuda a temperatura do corpo a se adequar, porque à noite a gente transpira muito. Verdade. E se você tem um colchão comum, o ambiente fica úmido, os ácaros atacam. Esse tem uma vantagem, o tecido é antimofo, antiácaro, anti-covid, por quê? Ele é todo feito com fios de íons de prata. Para quê? Para não deixar as bactérias nem o ácaro penetrar, para a saúde do seu pulmão também ser saudável. E não cria um clima propício para vírus, né? De uma forma geral, o vírus da gripe e tantos outros vírus. E esse controle remoto, com ele em mãos, você controla tudo. Exato, você controla tudo, tecnologia avançada. Acionou um botão, 21 tipos de massagem se complementa. Acionou outro, tem uma tecnologia chamada de Biosleeping. Luciano, o que é Biosleeping? O Biosleeping, ele é uma alta tecnologia alemã que faz o quê? Que ajuda, estimula a produção de melatonina. O que é melatonina? O hormônio do sono. Para quê? Para você dormir melhor. Dormiu melhor? O sono é o melhor remédio para o corpo humano, Paulinho. Eita maravilha, eu vou te escalar lá na ponta. Bora eu quero lá, mostrar Paulinho. Bora como lá. é que funciona esse nosso baú. Porque as pessoas dizem, o senhor já tem um problema na coluna, eu tenho dificuldade para erguer, Luciano. Olha só, o nosso box ele é totalmente elétrico e moderno, Paulinho. Acionou um botão, olha aí, ó. Opa! Levantando, tá vendo? Levanta. Olha que maravilha. Fácil para dona de casa, ó. Uhum. Não precisa pegar peso, Paulinho. Não tem peso. Não precisa baixar com aqueles boxes antigos que é muito pesado e a dona de casa faz muita força, prejudicando a coluna. Esse não, olha para baixar que legal, Aí, ó. apertou um botãozinho, né, Luciano? Olha só, que fácil, que prático. tranquilidade. Tá vendo? Que moleza. E muita gente acha que é caro, viu, Paulinho? Você sabe que quando eu vim levantando aqui, eu queria também levantar o astral de quem está em casa acompanhando. Claro. E lembrar o seguinte, ó. Aqui você vai ver grandes momentos de amor. O senhor que já está com 30 de casado, já comemorou bodas de prata. Quem sabe logo, logo comemora bodas de ouro. As coisas vão melhorar, inclusive na performance sexual. É uma maravilha o nosso produto. Agora, aposentado e pensionista tem direito? É isso que eu ia falar, Paulinho. Muita gente fala, pelo que o Luciano fala, deve ser muito caro esse colchão. Engano. Ele foi pensado no aposentado, na pensionista. Se for um PillowMed,
de casal, esse que vai sobre o seu colchão, parcelinhas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pillow Med de solteiro, parcelinhas a partir de R$ 129 por mês, Paulinho. É só isso. Vem cá, Luciano, vem aqui, Paulinho. Luciano. É tão tranquilo, é tão fácil. Ó, esse telefone que brilha na frente do seu televisor, 0800 771 0434. Com ele você chama o nosso terapeuta sem compromisso. Ele vai na sua casa, leva o nosso produto Pillow Med, ainda que você tenha um colchão já novo, zerado. O nosso Pillow Med vai sobre o seu colchão. Então você vai adquirir o nosso Pillow Med. Quanto é que o aposentado paga? Se for de casal, a partir de R$ 199 por mês. Se for de solteiro, a partir de R$ 129 por mês. Tranquilo. Fácil. Ô, Luciano, eu vou colocar um depoimento da dona Nair. E quando terminar o depoimento da dona Nair, eu vou contar uma história incrível da Solange. A Solange, que em 1987 conheceu a escravidão. Será que é possível isso? Nossa, 87 foi ontem, Luciano, foi, faz 36 anos. Tudo bem que você tem menos do que isso. Tenho, Luciano. De profissão você tem menos. Então, ó, 1987 ela conheceu a escravidão. Você vai conhecer essa história aqui comigo agora. Mas antes, todo mundo quer conhecer a história da dona Nair, que sofria com diabetes. Não tinha gosto em viver, ela não conseguia dormir direito, não comia bem, porque tudo era aquele regime muito severo. Ela não tinha gosto de participar da vida, Luciano Pecinoto. Até o dia em que ela descobriu o nosso produto Pillow Med. E sabe o que aconteceu com ela? O que aconteceu? Não, fala aí. Ela ficou Vamos ver, fala aí. Aliviou a dor, ela ficou bem, né, Paulinho? Tá de amores com a vida. Olha aí, de bem com a vida. Tá apaixonada pela vida, né? Ô, dona Nair, primeiro a senhora conta a sua história e depois eu conto a história da Solange com o doutor Estácio. Vai, dona Nair! Há 3 anos que eu descobri que eu era diabética. Tinha muita insônia, não dormia, porque já através do diabetes, né? Eu tinha cansaço, né? Eu tinha, assim, uma falta de coragem, que é causado pelo diabetes. Não tem mais nada, graças a Deus. E o pior, eu tenho um exame de antes, de setembro que eu fiz. Meu diabetes estava lá no alto, estava 300 e pouco. Consegui controlar a minha diabetes. Olha, é inacreditável esse colchão, sabia? Se eu soubesse quanto bem que ele faz pra gente, eu tinha comprado esse colchão muito antes. Só de eu saber, assim, que a minha diabetes está controlada, já é uma nova vida. Já é uma nova vida. Eu posso chegar num lugar, vou comer o que eu quero, sem medo, porque é muito bom. Faz muito bem para a sua saúde. Hoje eu me sinto nova, uns 10 anos a menos. Você escutou o que ela falou? Uns 10 anos a menos. Eu tô com 10 anos menos. Até eu tô assim, Luciano. Eu também tenho Pillow Med. Verdade. Mas, Luciano, você sabe que as pessoas me perguntam assim, Paulinho, legal, eu vejo que você memoriza as histórias que você vai contar. E o que me ajuda nessa coisa da memorização é justamente o Pillow Med, porque melhora toda a circulação no meu cérebro, sabe? Sim. Isso auxilia muito. Então, hoje, eu vou contar mais uma história. Uma história linda da minha querida amiga Solange, que conheceu em 1987 a escravidão. Mas para isso, fala você, põe a vinheta do Paulinho Boa Pessoa, fala você. Coloca aí a vinheta do Paulinho Boa Pessoa. Vamos lá. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ô Paulinho, o meu nome é Solange e eu nasci numa cidade fria no clima, mas de um povo muito bom, um povo quente no seu calor humano. Eu nasci em Curitiba, lá faz frio, mas as pessoas de lá são quentes. A minha mãe, ela pretendia ter uma relação de muito carinho e amor comigo, mas para isso a mamãe, para que me mantivesse dentro daquele calor de um lar, ela incutiu na cabeça que ela precisaria de quem? Do meu pai. Então a mamãe ficou me esperando, como todas as senhoras, 9 meses eu no ventre da mamãe. Quando deu o 9º mês,
que ela começou a sentir aquelas dores do parto. A mamãe esperava que papai estivesse perto para socorrê-la, para ajudá-la a transportá-la até a maternidade. No entanto, cadê o meu pai? Ele não estava. A minha mãe teve que se virar sozinha. Ela foi para a maternidade. E no momento em que ela estava na sala de parto, esperando que eu nascesse, ela tinha certeza absoluta que aquele homem iria, de repente, bater naquela porta daquela sala de parto, invadir aquilo e dizer: estou aqui, estou do teu lado. Dona Felicidade. Como é que é? Dona Felicidade. Eu conheci a Dona Felicidade, Paulinho. A minha mãe. Não. Eu não conheci a Felicidade que todos conhecem, ou que todos gostariam de conhecer. Eu conheci a Dona Felicidade, que era minha mãe. Só que a Dona Felicidade, naquele dia que eu nasci, isso já tem os seus 43 anos, a Dona Felicidade, naquele dia que eu nasci, há 43 anos, ela ficou triste, porque simplesmente ela sentiu-se abandonada pelo meu pai na maternidade. A Dona Felicidade, por ironia do destino, naquele dia chorou. É possível que a Felicidade chore? Sim, é possível. É possível porque a Dona Felicidade, naquele dia, chorou. A minha mãe chorou. Começou a sua luta, a sua batalha. Ao invés de ser uma solução na vida da minha mãe, eu virei um problema. Porque aonde a minha mãe fosse trabalhar, ela tinha que levar a Solange, nome que ela escolheu, até para agradar o meu pai. Ela tinha que levar a Solange consigo. Afinal de contas, era filha dela e aquilo a impedia de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de ganhar o seu sustento e de ganhar o meu sustento. Então foi as duras penas que a minha mãe, naquela cidade linda de Curitiba, fria no clima, mas quente na humanidade. A mamãe batia nas portas, tentando um emprego. O emprego até que aparecia, mas quando ela dizia assim: mas eu tenho que trazer a Solange, minha filha. Aí o pessoal, por incrível que pareça, recusava a Dona Felicidade. Você recusaria a Felicidade, Luciano? Não. Eu também. Ainda mais se eu soubesse que era Felicidade, eu ia dizer: bem-vinda, né? Mas quando o pessoal sabia que era Felicidade, mas a Felicidade não vinha sozinha, por incrível que pareça, a Dona Felicidade vinha acompanhada de uma criança. E essa criança sou eu, Solange. Aí o pessoal dizia: ih, Dona Felicidade. Eu achei que fosse só a senhora. Se fosse só a senhora, eu aceitaria, mas com ela não dá. E a minha mãe foi levando cacetada, bordoada e cacetada e bordoada e cacetada e bordoada, e a pessoa tem uma hora que ela cansa, chega. E a essas alturas do campeonato eu devia ter meus 6 aninhos. A minha mãe tinha certeza absoluta que a vida seria mais fácil se ela não me tivesse. Eis que, de repente, foi logo após isso, essa conclusão da mamãe, que aparece uma senhora bem intencionada. Essa senhora era tão bem intencionada que ela veio com o marido. E ela não veio só, ela tinha referências. A mamãe tinha trabalhado para um familiar dela, e aí a mamãe descobriu que um familiar dela era da justiça. Se não me falha a memória, ele era juiz de direito da comarca de Curitiba. Olha, era um homem de prestígio. Então a minha mãe entendeu que aquela fosse uma família de prestígio. E essa mulher chegou para minha mãe e disse assim: a senhora tem uma filha, né? É Solange o nome dela. Que idade ela tem? A minha mãe disse: fez 7 anos. Aí aquela senhora chegou na minha mãe e falou assim: a senhora me daria a Solange? A minha mãe coçou assim a cabeça. A minha mãe tinha sofrido muito. Eu não estou justificando o gesto da minha mãe, por favor.
Não estou justificando. Mas a minha mãe tinha sofrido muito. E ela começou a pensar naquele pedido daquela senhora nobre que pediu aquele bebezinho. Ela queria ficar com aquele bebezinho, então a minha mãe pensou. Aí quando a moça viu, a senhora viu que a minha mãe ficou em dúvida e com aquele prestígio todo, a mulher ainda reforçou. A senhora sabe que eu sou de família boa, aqui em Curitiba. Eu tenho inclusive um parente que é juiz de direito. A senhora sabe, né? Sei. A minha mãe balançou, sabe? Sabe quando a pessoa balança? Então a senhora percebeu que faltava falar de valores. E você me perdoa a ignorância, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, mas eu vou falar de 500 dinheiro. É gozado eu falar de 500 dinheiro, porque as pessoas perguntam, mas quanto que é 500 dinheiro? Na época, 1987, a moeda era outra. Eu só sei dizer que foram 500 dinheiro. 500. Corresponde hoje? Vamos calcular. Eu imagino que hoje corresponda a 5 mil reais, tá? Exemplo, nos valores atuais, 5 mil reais. Então ficou combinado 500 dinheiro da época. A minha mãe falou, puxa, eu vou pegar esse 500 dinheiro e... É tão difícil falar disso. É tão difícil falar disso, mas a minha mãe disse assim, vou ficar com 500 dinheiro e vou ficar livre da Solange. Então a minha mãe, ela doou, vendeu. Não tem outra expressão, ou tem, vendeu-me para aquela mulher, porque aquela mulher disse que ia cuidar de mim, ia dar estudo para que eu tivesse bom estudo, eu teria uma boa escola, ela ia cuidar de mim como se fosse a minha mãe. Quer dizer, tudo que a dona Felicidade não foi para mim, ela seria. Eu que fui filho da felicidade, será que agora eu vou descobrir a felicidade nos braços de outrem? Foi um presságio, porque quando eu vim com essa senhora pela estrada de Curitiba, você sabe que a estrada de Curitiba para cá tem muitas curvas, no carro, foi um presságio. Eu passei mal, eu tive náuseas, eu cheguei a pedir para parar o carro porque eu não queria vomitar dentro do carro. Eu pedi para parar, a família já me olhou feio, já não me olhou com bons olhos, tinha me comprado por 500 dinheiro com a minha mãe, tinha me levado a dona Felicidade, mas era para cuidar de mim, era para eu ser a filha, quer dizer, mais uma filha daquele casal. Era o que a gente acreditava, mas quando eu passei mal, mau presságio, eu pedi para parar o carro, porque eu precisava, vocês me entendem? Colocar para fora o que me sufocava. Eu vi que não me olharam com bons olhos. Era um mau sinal. E foi assim que naquele 1987, no carro daquela família, eu cheguei à cidade de São Paulo. Eu adentrei a cidade de São Paulo. São Paulo, estou vendo? Era assim, 87, não faz tanto tempo. Era assim. Cidade grande. Curitiba também não era pequena. Eu estava mais ou menos habituado em ver prédios, mas São Paulo era maior, bem maior. O que eu não sabia que seria maior, e eu não poderia nunca supor nem imaginar que fosse maior, seria o meu sofrimento, a minha dor. Porque eu tinha sido até ali a filha da dona Felicidade, mas agora eu estava numa casa diferente. E naquela casa diferente, eu assumiria, estou vendo a casa, tipo sobrado. Era assim, sabe? Conforme a imagem, me lembra muito. A casa era mais ou menos assim. Então era ali que eu iria morar dali para frente. Mas como filha. Eu sou filha. Eu que era filha da dona Felicidade, agora sou dono da dona Felicidade com o seu Feliz, com irmã do sorriso. Eu vou ser prima da alegria. Não. Eu virei a parceira inseparável da tristeza. Porque naquela casa me apresentaram um balde, pano de chão, vassoura,
tudo que dissesse respeito aos cuidados de um lar. A pia, eu virei pianista. Pianista, aquela que trabalha na pia. A que lava as bacias, as panelas, as frigideiras. Aquela que limpa o chão. Me deram uma bota. Era para não pegar friagem. Me deram uma bota. E eu, aos 7 anos de idade, assumi uma casa para trabalhar. E a escola? Não, você não vai para a escola. Você vai cuidar da casa, não dá tempo. Eu pensei que, não tem escola. Você vai trabalhar. E me trancaram dentro daquela casa. Mas me trancaram de um jeito dentro daquela casa que eu não podia sair. O máximo que eu podia sair era no quintal. Lá fora, nem pensar. Eu gostava mais do tempo que eu era filha da Dona Felicidade, porque pelo menos tínhamos liberdade, eu me lembrava, e agora eu deixei de ter essa liberdade para caminhar. Sabe um passarinho quando ele é colocado dentro de uma gaiola? Ainda o passarinho leva uma vantagem, porque quando colocado na gaiola ele se alimenta, ele toma água e tem a obrigação de cantar. As minhas obrigações eram maiores, eu tinha que limpar a gaiola, o banheiro, eu tinha que limpar tudo. E eu não podia fazer uma coisa que eu até gostava. Eu queria tanto ir para a escola e eu não podia ir para a escola. E assim a vida foi passando. E os anos foram se sucedendo. E eu que pensava que eu viria para ser prima da alegria, virei irmã inseparável da tristeza. E as lágrimas de sangue começaram a chegar a mim. Porque eu fiz 8, eu fiz 10, eu fiz 12, eu fiz 13, eu fiz 15 anos, eu fiz 16, eu fiz 17, eu fiz 18, eu me tornei adulta. Bem, aí quando eu fiz 18, sem sair daquela casa, vocês acreditam? Sem sair de dentro daquela casa, sem estudar e apenas trabalhando, quando eu fiz 18 me deram um registro numa carteira, mas esse registro nunca valeu de nada. Porque eu jamais recebi qualquer tostão ali combinado, porque ela me dizia que tudo que tinha registrado naquela carteira, ela era obrigada a descontar. Afinal de contas, eu como, eu bebo, eu tenho que dormir, você toma banho até. Tudo bem, era em troca disso que havia aquele registro e eu não recebia nada. E o tempo continuou a passar. E o tempo continuou a passar. Mas quando eu tinha 18, quando 18 anos mais se passaram, eu tinha 36. Eu tinha 36 e de repente me bateu aquele desejo. Eu comecei a me lembrar do tempo que eu era filha da Dona Felicidade. Não era fácil a vida em Curitiba. Havia frio do clima em Curitiba, mas de vez em quando eu andava na rua e agora eu não podia mais, eu não saía da casa. Eu fiquei prisioneira dentro daquela casa com aquela família, apenas trabalhando, apenas servindo, apenas lavando o chão, arrumando a casa, fazendo a comida, lavando o banheiro. O máximo que eu tinha de diversão era dormir. Sequer me davam o direito de assistir a televisão. 36 anos, um dia. Eu tinha 36, um dia, por incrível que pareça, eu observei a casa. Eu estava tão desacostumado com a liberdade, eu observei a casa e naquele dia houve algum problema, porque ninguém da casa ficou comigo. Talvez fosse aquela uma das únicas vezes que isso acontecesse. Se tivesse acontecido antes, eu não tinha prestado atenção. Mas naquele dia aconteceu, não havia ninguém na casa e eu pensei comigo, vou embora. Eu vou embora, 36 anos. Eu estou aqui nessa gaiola faz 36 anos, eu vou embora, eu vou arriscar, eu vou experimentar. E havia uma mochila, eu me lembro da mochila. Eu falei, eu vou pegar essa mochila, vou jogar algumas coisinhas dentro dela. E eu joguei dentro dela e dentre as coisas que eu peguei, e eu fui colocando nessa mochila, dentre as coisas que eu peguei, não sei, até que sem querer, ou sem querer querendo, eu peguei também um rádio de pilhas. Eu peguei um rádio de pilhas e joguei dentro da mochila. E era um rádio assim, exatamente assim. E aí eu passei a mão na mochila e ganhei a rua. E quando eu ganhei a rua, eu falei, agora, o que eu faço?
Eu estou sentindo o ar livre. Eu me lembrei do tempo que eu era filha da dona Felicidade em Curitiba. Eu estou fora daquela casa. E o que eu vou fazer agora? Eu não sabia para onde ir. Foi quando eu peguei aquele rádio de pilha. E aquele rádio de pilha, eu falei, eu vou ligar esse rádio, ele vai falar comigo. O rádio vai falar comigo. E vai dizer até o que eu tenho que fazer. E eu liguei o rádio de pilha. E Deus é Deus. E a única explicação é Deus. Eu peguei aquele rádio de pilha e quando eu sintonizei, estava no ar um programa de um comunicador chamado Paulinho Boa Pessoa. É você, né? Você, Paulinho Boa Pessoa. Eu peguei o rádio e você estava falando, você estava entrevistando um advogado trabalhista de nome Dr. Estácio. E naquele dia ele abordava no teu programa o que era a condição do empregado com um trabalho análogo à escravidão. Aí eu comecei a escutar. Eu comecei a ouvir na rua, livre. Eu comecei a ouvir aquilo, aquele rádio, na rua, livre. E tudo que o doutor Estácio falava tinha a ver comigo. Eu comecei a perceber que eu era assim, ó. Eu era desde 87 assim, conforme as imagens vão mostrar agora. Eu era escrava. Eu era escrava, eu tinha sido escrava, porque a minha vida era análoga a isso. Eu tinha passado o tempo dentro daquela casa assim, numa escravatura, entre aspas, porque as pessoas podem associar como positiva, escravatura moderna. Escravatura nunca é positiva. Ainda o que se coloque o adjetivo que quiser depois de escravatura. Não existe escravatura que seja positiva. E a minha era sofrida. Eu tinha vida de escravo. Então eu quis falar com aquele advogado, eu queria falar com aquele programa. E eu tinha uma pessoa do meu lado e ela me ajudou a anotar os contatos. E aquela pessoa que me ajudou a anotar os contatos me deu até uma guarida para aquele momento em que eu estava na rua. E eu tive o contato com o doutor Estácio. E o doutor Estácio se interessou pela minha história. E aí o doutor Estácio disse a mim, eu preciso ter um encontro com você. Ele me deu o endereço do escritório e nós começamos a conversar. E foi assim que o doutor Estácio elaborou um processo. Eu nem sabia o que era. Um monte de papel escrito, precisava de assinatura, precisava também de testemunha. Nós fomos levantando todos os detalhes, até que, com a ajuda do doutor Estácio, entramos na justiça. E o que aconteceu daí para frente, eu vou revelar. Mas eu vou revelar quando você me convidar para eu estar aí no palco com você. Eu, Solange, que lhe escrevo, e o doutor Estácio. A filha da dona Felicidade e o doutor Estácio. Por favor, filha da dona Felicidade, venha cá. Você com o doutor Estácio, por gentileza. Quero ter a honra de recebê-los aqui nesse show que é da saúde em todos os sentidos. Luciano. Tudo bem. Solange. Bem-vinda, Solange. Vem cá, aqui do meu lado. Doutor Estácio. Paulinho, como bem-vindo, vai? por favor. Com Fique aqui licença. conosco. Solange, você é filha da dona Felicidade? Sou. Você tem visto a dona Felicidade? Ela já é falecida. Ela já morreu? Já. Como é que você soube que ela tinha falecido? Depois de uma reportagem, eu reencontrei minha família depois de 30 anos. Ah, você reencontrou a tua família. Depois que você ganhou a liberdade. Isso. Aí você foi atrás da família. Isso. Você foi atrás da dona Felicidade. O doutor Estácio te orientou nisso, Sim. mas não tinha mais a dona Felicidade. Não. Ela tinha falecido. Sim. Você guardou algum ressentimento? Porque ela te vendeu por 500 dinheiro. 500 dinheiro? Dá uns 5 mil hoje. Isso. Você ficou com mágoa? Até hoje. Ficou, né? Porque quando eu fui no banheiro, aí quando eu cheguei, perguntei, cadê a minha mãe? Ela fica sossegada que você vai ser bem tratado. Só isso que eu ouvi da família. Ela já foi embora. Ela virou as costas e me levou. A tua mãe, na hora da despedida, Não, não se despediu, não. não se despediu. Não. Falou, fica tranquila, você vai ser bem tratado. Você guardou essa mágoa. Demais. Mesmo sabendo que a tua mãe morreu,
É difícil você perdoar? Muito. Não conseguiu? Não. Hoje Nem- eu sou mãe e não entendo. Nem tentou? Não. Você é mãe? Eu sou. Oh, que legal, não sabia. Eu sou. Você é mãe de quem? Eu sou da Ana Beatriz. Ana Beatriz, tem que 2 idade? aninhos. Hã? 2 aninhos. 2 aninhos. Você depois ganhou a liberdade. Você é outra, hein? Eu casei. Casou? Casei. Você tá brincando. E quem é o teu marido? É o Wellington. O Wellington. É. Ele tem a tua idade, mais ou menos? Ele tem 40, mas não fiquei 2 anos. Você aprendeu bastante coisa. Então você é um pouquinho mais nova que... Não, você é um pouquinho mais velho 3 que anos ele. mais velho. Ele é um pouquinho mais jovem. Isso. Mas as idades são compatíveis. E aí vocês tiveram Uma filha, Ana Beatriz. a Ana Beatriz, que está com 2 aninhos agora. 2 anos e 3 meses. E você é carinho e amor com ela. Muito. Todo aquele carinho que você não Oh. recebeu, Com certeza. todo aquele amor que você não recebeu. Eu dou pra ela. Bom, aí as pessoas estão questionando assim, lá em casa agora, perguntando lá em casa. O Luciano Persinotto deve estar perguntando também. Esse processo com o doutor Estácio deu resultado? Deu, graças a Deus. Deu. Vocês ganharam a ação? Sim, ainda não recebemos dinheiro. Provaram que Sim. você tudo, tinha uma vida análoga à escravidão. Tudo. Presa na casa, Presa. esse tempo todo. Sem Pegava, liberdade. ela pegava e colocava no chutiã. Era o quê? Ela pegava a chave e colocava no chutiã. Ela pegava a chave da casa, colocava no sutiã, você não saía. Não. Você acostumou Era com isso. apartamento. é. A porta da gaiola fechada, você se habituou. Sim, E aí você ficava. fiquei. Só que isso, o doutor Estácio entrou com um processo. Uhum. Ganharam. Ganhamos. Dá licença? Eu vou contar aqui para o meu telespectador. Minha amiga, dona de casa, eu sei que a senhora está perguntando, Paulinho, ganharam quanto? Dinheirinho. Não tem dinheiro que pague. Tem dinheiro que paga isso? Não, fala a verdade. Tem dinheiro que paga? Não, Tem? não. Não Porque tem. eu sou analfabeta até hoje. Ela falou para mim aqui agora, não tem dinheiro que pague porque eu sou analfabeta até hoje. Não aprendeu ainda a ler e escrever. Não. Eu tenho dificuldade. E não tem dinheiro que pague isso. Não. E ela era professora do EJA, ela podia ter me ensinado em Ela casa. era professora? Aposentada. A senhora que te comprou? Isso. E não te ensinou? Não, porque ela falou... Porque ela não queria que você aprendesse. Ela falou que empregada não precisava. Não é isso, é que você ia desenvolver o seu intelecto e você ia cobrar os seus direitos. Porque é assim que funciona até hoje. As pessoas querem nos emborrecer para que não tenhamos a ideia do nosso direito e não possamos cobrar. É óbvio. Eu aprendi isso faz tempo. Desde o tempo que você era filha da Dona Felicidade. Eu aprendi. Mas eu falei que ia contar e não contei. Eu posso contar ou o senhor conta, doutor Estácio? Pode contar, Paulinho. Eu estou Não, aqui. eu vou fazer questão que o senhor conte. O senhor é o homem dos números. Quanto foi a vitória da ação movida pela Solange? Bom, tenho que falar que na primeira instância, com todo respeito ao julgador e a sentença, na primeira instância não foi um valor que nós achávamos que era o que ela mereceria. Por quê? Não tem tabela, né, Paulinho? A perda de uma infância, a perda de uma juventude, não tem uma tabela como tem no bar lá, lanche e tal, tantos reais. Então, ela ganhou na primeira instância os direitos trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia e reparação por danos morais de R$150 mil. Primeira instância. Primeira instância. Mas o importante, não foi reconhecido o trabalho em condições análogas a de escravo. Não foi. E isso, para ela, Paulinho, valia mais do que o dinheiro. Muito mais. Sempre ela me perguntou, eu quero fazer justiça, eu quero ver se eu tenho direitos mesmo neste país. Então, nós, como advogados, falamos, Solange, o valor não foi alto e o principal que você mais queria, não foi reconhecido esses anos como um trabalho análogo de escravo. Vamos recorrer? Por esse motivo, Paulinho, ela falou, vamos recorrer, doutor. E aí recorremos. Fomos ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, pedindo
o reconhecimento do trabalho análogo a de escravo por tudo que você contou aqui, não é? Com provas nos autos, com testemunhas, com documentos e pedindo a elevação do valor pelo dano moral. E também para que não houvesse a prescrição. Qual prescrição? Desde quando ela começou a trabalhar, deveriam ser pagos todos os direitos trabalhistas, não apenas nos últimos 5 anos. E assim, no tribunal, com 3 juízes, foi reformada aquela sentença da primeira instância. Lá no tribunal, Paulinho, foi reconhecido o trabalho análogo a de escravo, por tudo que estava descrito e provado nos autos, foi reconhecido o afastamento da prescrição, então ela ganhou todos os direitos desde quando ela começou a trabalhar, e também foi elevado o valor a R$1 milhão como uma reparação pelos danos morais por todos esses anos que ela lá passou. Tá milionária, hein? 1 milhão. Mas ainda não pegou o dinheiro. Não, nem R$1. Mas vai receber. Pois é uma outra parte do processo, estamos executando, porque espontaneamente a família ainda não pagou, não se dignou de fazer um acordo ainda, pelo menos. Então nós estamos se utilizando das armas, das ferramentas eletrônicas da lei no processo para tentar bloquear bens da família. Porém, ainda a luta continua para fazer realidade, fazer justiça com a entrega do dinheiro. Ainda vai muito tempo, doutor, pela sua experiência? Eu acredito que, com a resistência da família, a gente só podendo se utilizar das ferramentas da lei, pode demorar ainda mais 1, 2 anos. O que a gente não espera, né, Solange? Mas, com certeza. como neste país nós temos que se utilizar somente daquilo que está na lei, então, pelo procedimento, acredito ainda que em torno de 1 a 2 anos, Paulinho. Esse doutor Estácio é bom, né? É, Ele é muito competente, né? Você descobriu ele através do rádio. Do rádio. Estava na mochila. É. Que coisa impressionante, não, Luciana? Ela estava com a mochila e o radinho ligado. Você estava ligado no meu programa? Tá. Por uma coincidência. Eu escuto você há muito tempo já. Ah, você já escutava? Muitos anos. Eu ficava trancada lá, era... Ah, você minha ficava companhia. trancada? Ah, entendi. Quer dizer que você ficava trancada, mas ouvia. Poxa, Ah, você vê como é que o rádio é companheiro. pô, O rádio é isso tudo. nem imagina o quanto. Agora a televisão, essa que a gente faz, a Rede Mais Família, sempre pertinho de você, sempre mais pertinho de você, ela se presta a ser uma TV companheira, amiga, da família, falando de coisas boas e coisas da família. Por isso que o nome desse programa é Show da Saúde. Saúde é tudo isso. Saúde é o que você tem hoje. É, Você conheceu a felicidade? tô conhecendo devagar. Está conhecendo devagar. É, Não era a tua mãe. A felicidade não era. Só o nome que era. só não. A felicidade é diferente. A felicidade você está descobrindo com o teu marido? Eu com a minha filha, Está descobrindo com a tua filha? com o meu cachorro. Você tem um cachorro? Eu tenho o Francisco, meu amigo. Ah, o Francisco! Vai ver que o apelido dele é Chico. É Chico. Chico! O Chico é bom cachorro. Hoje, meu melhor companheiro. É? Hoje, Então a felicidade você está descobrindo agora. tô Ela é bonita? linda, maravilhosa. Diga assim. A liberdade não tem preço. Vem cá sim, vem aqui comigo, vem cá. Ela está descobrindo a felicidade. Ela achou que fosse a mãe dela. Então olha para aquela câmera ali e diga para aquela senhora que está em casa, para o senhor que está em casa, como é que é a felicidade? A felicidade não tem preço, não tem valor, não tem nada. Não tem dinheiro que pague a liberdade. Não tem. A liberdade é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Não existe. Ser livre. Ser livre. Abriram a gaiola, abriram. Você soube voar no primeiro dia? Primeiro dia eu chorei bastante. Chorou bastante. Foram 30 anos, né? Bateu quando você estava lá na rua, lá fora. Você teve vontade de voltar? Você falou, o quê? Estou arrependida, vou voltar. Não, Bateu? Não, voltar não, mas eu chorei bastante. Chorou bastante. A felicidade é a liberdade. É liberdade. Ser livre. Ser livre. Cássio, vem cá. Fica aqui do lado do meu querido doutor Estácio. Doutor Estácio, o senhor é um grande advogado trabalhista. Essa é uma das vitórias que a gente pode chamar de vitória icônica. Isso vai entrar para a história da advocacia brasileira. Eu quero dizer que realmente esta pequena pessoa aqui que hoje voltando à sociedade, sorrindo, vivendo, né?
ela foi um exemplo para o Brasil. Foi Porque mesmo. a gente ouvia escravidão, a tal da escravidão moderna, como você disse, que não tem mais correntes, né? Agora tem prisão por dívidas, prisão por não conseguir voltar para casa, por apreensão do documento. E foi isso que aconteceu com ela. E a partir dela, Paulinho, isso se espalhou por toda a justiça. Hoje todo mundo discute. Foi notícia do Tribunal Superior do Trabalho no site oficial do Tribunal Superior. caso dela. O caso dela. Sem falar das outras mídias que também espelharam. Quem quiser falar com o senhor, o doutor Estácio, Sim. eu vou pedir à nossa produção que coloque, por favor, um contato do senhor, porque muita gente, de repente, quer falar, tratar o assunto. Da forma como o senhor deu a mão para ajudar a minha querida Solange, o senhor pode dar a mão, estender a mão para ajudar tantas outras pessoas. Claro, é um problema, né, que para tirar dúvidas, inclusive, a gente sempre está à disposição, porque é um caso muito emblemático, é um caso que envolve muita dor, né, Paulinho? Olha lá, essa é a informação direitinho, está lá no vídeo, né? Tá certinho? É isso aí, Doutor perfeito. Estácio, conversa com ele, entra em contato. Ele é um grande advogado trabalhista. Luciano, eu e você temos que aplaudir esses dois aqui, né, Luciano? Ok. Parabéns a vocês. Né? Que história. Agora você vai conhecer a dona Felicidade. Com a tua certeza. filha, com o teu marido e com o Chico, teu cachorro. Com certeza. Tá? E o doutor Estácio. Foi um muito prazer. obrigado. Eu quem Por ser agradeço. esse profissional sério, né, Luciano? Obrigado. Que todos nós precisamos. Prazer, Luciano. Obrigado. Luciano também é um profissional sério. Ele representa essa empresa chamada Pilomed, Bacana. que patrocina esse programa com seriedade. E é um produto muito sério, viu, Solange? Tão sério que agora eu quero ouvir um depoimento de uma pessoa amada e querida que vai falar a respeito do nosso produto Pilomed. Antes, porém, lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, tem mais uma história, a verdade de cada um, que eu terei a honra de narrar para vocês, com todo prazer. A senhora usa o Pilomed? Presta atenção nesse depoimento, por favor. Obrigado a vocês todos. O tratamento que o Pilomed faz, ele é dinâmico, não tem como você não ver isso no teu corpo, porque você se transforma naquilo ali, ele acaba fazendo parte do teu eu, entendeu? Ele parece que o colchão entra dentro de você e te transforma no teu interior. Eu sou a Kelly Duque Estradas, eu moro no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E hoje eu vim aqui para contar a minha história. Problema de insônia, uma hérnia de disco que eu tive que operar, né, 20 anos atrás. E aí com isso me ocasionava outros tipos de dores. Então eu tinha assim dores de inflamação mesmo, né? E aplicando as pomadas, né? Porque você usa de todos os artifícios para poder ter uma noite melhor e para poder ter um descanso com que te faça acordar sem dor no outro dia, né? Estou muito melhor, mais feliz, mais dinâmica. Eu acordo melhor, a minha energia é outra. Sou uma nova mulher com novas esperanças e procurando também passar isso para as minhas amigas, né? Porque quem não tem dor na coluna hoje? Eu total, nossa, mudança de vida total. E poder transmitir isso para as pessoas é maravilhoso. Eu sempre busquei um algo mais. Então, graças a Deus que eu consegui encontrar vocês. Eu só tô aqui para dizer muito obrigada, porque realmente mudou a minha vida, pelo menos. Esse depoimento maravilhoso. A senhora gostou? Ô, Paulinho, tô doida para provar esse produto Pilomed. É fácil, é só ligar, né, Luciano? É só ligar, Paulinho. Como é que é o número? 0800 771 0434. Sem compromisso. Sem compromisso algum, o terapeuta vai na sua casa, leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão. Você já vai ver que vai transformar o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia, com 21 tipos de massagens, com infravermelho longo, com energia quântica, que faz o quê, Luciano? Que alivia qualquer tipo de dor no corpo humano, que te ajuda a dormir melhor e acordar de bem com a vida. O móvel mais importante de uma casa é o seu colchão. E você precisa
dormir bem, né, Paulinho? Ah, com certeza. E daqui a pouco eu venho a terminar um assunto importante sobre diabetes com você, sobre a amputação de membros. Quero falar disso com você. Antes, porém, eu queria lembrar, se você tem uma história também, assim, interessante para ser contada em A Verdade de Cada Um, eu vou pedir, olha, já está brilhando aqui, né? É um e-mail nosso. Você manda assim, paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Fácil, né, Luciano? Muito fácil. Manda os detalhes da sua história, nós vamos contá-la na televisão e aí a gente, se você morar muito distante, a gente pega um vídeo que a pessoa grava no celular hoje e manda, como a menininha fez, a menininha mineira ontem, que nós contamos aquela história linda. Quando você mora aqui pertinho da gente, em São Paulo, a gente traz você aqui na casa da Rede Mais Família. A Rede Mais Família tem uma casa maravilhosa. Muito boa. Essa rede, ela não tem o nome de Mais Família à toa. É verdade. É uma família. É uma família. É uma família. A partir do seu proprietário, do seu diretor-presidente, o nosso querido Rinaldi, todo mundo aqui faz parte de uma família só. Verdade. Né? Esse que está aí na câmera ali atrás é meu primo. Ali. Aqui, ó. Esse que está atrás dessa outra câmera aqui é meu tio. E esse outro que está atrás dessa outra câmera aqui, sabe o que ele é meu, não? É. Cunhado. Ah, é? Bem-vindos todos. Obrigado. Luciano, vamos falar do pé diabético. Pé diabético. Lembrando Me que conta. a maior causa de amputação de membro inferior é o diabético. Uhum. Olha aí, ó, Paulinho, tá vendo? Por que existe uma dificuldade de cicatrização, Paulinho? O sangue não circula bem ali, porque tem muito açúcar na região periférica. Então, quando tem muito açúcar, o sangue ele não consegue fazer a cicatrização. E aí, quem tem uma ferida, quem tem um machucado, vai infeccionar com maior facilidade o pé do diabético. É inchado esse Ele pé. fica inchado e até, por exemplo, quem vai fazer a unha do diabético tem que fazer com muito cuidado. O podólogo que vai cuidar do pé diabético. Tem que fazer com muito cuidado para não cortar, para não machucar, para não ter ali um sangramento, na verdade. Ele perde também sensibilidade nesse pé. Exatamente. Nós temos ali, olha só, esse nervo, por exemplo, existe um nervo chamado de nervo periférico no pé. E aí a pessoa, essa capa do nervo, você tá vendo essa capa, Paulinho? Tô vendo. Essa capa, ó, tá vendo? Tá toda corroída. Tá vendo? Por quê? O que corrói essa Aonde capa? está nervo afetado ali. Isso. Essa capa corroída é corroída do quê? Do açúcar em excesso lá na nossa corrente sanguínea. O açúcar destrói a capa do nervo, fazendo com que a gente perca a sensibilidade. Tem gente, por exemplo, que vai esquentar um leite, esquentar uma água, a dona de casa, ela antiga, sabe o que ela fazia? Não tinha o cabo, ela pega com a mão. E não queima, ela achava que é vantagem. Ela pega com a mão, olha, a minha avó fazia isso, por exemplo. Não queima, mas por que não queima? Porque perdeu a sensibilidade dos dedos. Não é bom. Por causa do nervo que já perdeu a capa. Isso ocorre nas extremidades do corpo. Ou na maioria na parte das mãos ou nos pés. Tem gente que está andando com o chinelo e perde o chinelo e não percebe que perdeu o chinelo, porque não sente. Não percebe isso. Agora, o pé diabético é um problema grave. E pode levar a pessoa a amputar esse Pode pé? levar à amputação. A maior causa de amputação de membro inferior é o diabético. E o diabetes, ele, se não for tratado, se não for cuidado, ele traz várias complicações, viu? Por exemplo? Tem muitas complicações. Olha lá, derrame cerebral, como eu falei, o ataque cardíaco, a má circulação, retinopatia diabética, cataratas, glaucoma, pé diabético, neuropatia diabética, que eu falei agora há pouco, neuropatia periférica, os rins também, a função dos rins, ela é afetada, ou seja, é uma doença que evolui se não for tratada. Luciano, então com muita seriedade, com muita responsabilidade, você que é representante da Pilomed, a senhora fala, Paulinho, eu tô com esse problema, de repente a pessoa já perdeu até a ponta do dedinho, começa assim, né, Luciano? Ela fala, puxa, por favor, me ajudem, eu tô pedindo um socorro. Eu tô com esse sintoma do pé diabético, meus pés ficam inchados, minhas pernas inchadas, eu tô perdendo a sensibilidade. Então, com toda a sua responsabilidade, o Pilomed, nosso Pilomed, vai ajudar essa pessoa. Paulinho, o nosso Pilomed, ele foi testado, foi comprovado, ele vai ser um grande auxiliar para o diabético. Por quê? Porque a maior parte da nossa vida, eu sempre vou reforçar isso, a gente passa em cima de um colchão. A gente dorme um terço da nossa vida. Só que a maioria das pessoas que estão em casa, por exemplo, tem um colchão comum, só serve para dormir.
O colchão da Pillowmed é um colchão com alta tecnologia. O que tem dentro dessa espuma? A espuma já é especial. Especial por quê? Porque ela é densidade inteligente. Quando você deita nela, ela realinha a postura da sua coluna enquanto você dorme. Além de tudo isso, dentro da espuma existe uma alta tecnologia japonesa chamada de infravermelho longo. O que é o infravermelho longo? São pastilhas, que é a mistura de 3 metais, platina, titânio e alumínio, misturou as 3, emite um raio na corrente sanguínea, fazendo o quê? Aliviando e auxiliando um anti-inflamatório natural, desinflamando as articulações. E aí a energia quântica, Paulinho, a energia quântica faz o quê? Acelera o metabolismo do corpo humano. O diabético precisa ter um metabolismo acelerado. Sem dizer que tem 21 tipos de massagens, que são ondas vibratórias que ativam a circulação sanguínea da planta do pé à cabeça em 100%. Melhorou a circulação sanguínea, você dorme melhor. Você dormiu melhor, o sono é o melhor remédio para o diabético, Paulinho. Oh, maravilha! E aí, Tá aqui, a pessoa se depara com uma beleza dessa. Um colchão maravilhoso, lindo, o móvel mais Qual importante. é o nome desse? Esse é a nossa linha Zen. Zen. É para ficar zen. Como é que é esse tecido? Esse tecido é antimufo, é antiácaro, é antibactericida. É um tecido que ele é feito com fios de íons de prata. Por quê, Luciano? Porque foi feito testes pelos cientistas e analisaram o seguinte: quando o tecido tem fios de prata, o Covid não entra, o ácaro não entra, a bactéria não entra, o fungo não entra, o vírus não entra. O que vai acontecer? Você vai dormir melhor, vai acordar melhor e o seu aparelho respiratório, que é o pulmão, vai agradecer. Muita gente acorda hoje em casa pela manhã espirrando às vezes, com coriza, com alergia, com rinite. Às vezes, devido ao colchão que está cheio de ácaro, Paulinho. Aí é que tá. Olha, então, você fala assim, puxa vida, eu queria tanto ter um colchão desse, mas eu não posso, porque eu uso marca-passo. E eu ouvi falar que tem magnetos, tem magnetismo nesse colchão. Não é esse caso. Não é o nosso caso, o magnetismo já é uma tecnologia ultrapassada. O nosso colchão não tem nada magnético, é uma energia quântica de baixa frequência, infravermelho longo e os 21 tipos de massagens que se complementam. Então, quem tem o marca-passo pode utilizar com maior tranquilidade possível, Paulinho. Atenção, esse controle remoto resolve tudo. É só apertar um botão. Apertou um botão, 21 tipos de massagem funciona, ativa a circulação sanguínea e tem uma função especial que eu chamo de Biosleeping. O Biosleeping, se acionou aqui o Biosleeping, o que vai acontecer? Ele vai estimular o cérebro, uma onda diferenciada que estimula o cérebro, a liberação e a fabricação de um hormônio principal, que é o hormônio do sono, chamado de melatonina. Produz mais melatonina, estimula a melatonina. A melatonina produzida, o relaxamento do músculo, você vai dormir melhor. Sono já é um passado, vai dormir bem com o Pillowmed. Aquele sono reparador. Sono reparador, sono que você acorda no dia seguinte disposto e disposta. Você descansar para valer assim, dormir e acordar refeito e refeita. Mas, Luciano, ela pergunta, e eu vou perguntar para você, custa caro? Muita gente, pelo que o Luciano fala, deve custar. Não, não custa caro. Aposentado e pensionista tem privilégio especial. Qual é? Se for um Pillowmed de casal, parcelinhas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pillowmed de solteiro, a partir de R$ 129 por mês. Só isso? Só isso, Paulinho. Que tranquilidade, hein, Luciano? Então, ó, é só você ligar neste número que brilha no seu televisor, 0800 771 0434. Você chama o nosso terapeuta. Nós vamos na sua casa. Digamos que no dia você esteja com dor. Dor na coluna, dor no joelho, dor no ombro. Ai, eu tô com uma enxaqueca, Luciano. Qual é o desafio? Meu desafio é com muita transparência, com muita responsabilidade. O terapeuta vai na sua casa, leva o Pillowmed, coloca sobre o seu colchão, você vai deitar por meia hora. Meia hora depois, você levanta do Pillowmed na sua casa e aí vem o meu desafio. Se você não sentir alívio nenhum, você não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. Tá zerado. Tá zerado. Primeira empresa do mundo. Não Primeiro você precisa testa. comprar nada. Primeiro testa. Dentro de casa. Dentro de casa. O marido tá junto.
onde você manda. Filharada tá junto. Todo mundo ali. Aí a pessoa decide. Mas a grande maioria diz que sim, né? Com certeza, né, Paulinho? Hoje a gente precisa de um conforto melhor, de um bem-estar melhor. O corpo humano é uma máquina maravilhosa, mas a gente precisa dormir bem. 73 milhões de brasileiros têm algum distúrbio do sono. E às vezes pode ser o seu colchão que já passou do prazo de você trocar. 5 anos dura um colchão, no máximo. Passou de 5 anos, tem que trocar o colchão. E deixa eu dar um detalhe muito importante, Luciano, Aham. que isso aqui beneficiou demais uma criança chamada Davi, que é sobrinho neto meu. Ele tinha bronquite. E aí ele passou a dormir num colchão como esse, com esse tecido, não teve mais crise de bronquite. Isso é muito importante de se dizer. Por que, Luciano, que não tem mais crise de bronquite quando a pessoa Então, passa a dormir aqui? devido ao tecido dele, que já é cheio de fios de uso de prata, né, já ajuda na respiração, porque bronquite, o bronco inflamou, contraiu a entrada do ar e a pessoa tem dificuldade de respirar. Além de tudo isso, ele tem uma onda vibratória. Quando você está deitado, vai no seu pulmão, fazendo como se fosse uma tapotagem, fazendo com que o catarro Que tá os aqui grandes dentro, pediatras faziam nas crianças. isso, né? exatamente. Pela tapotagem. Toda a secreção do pulmão, ela se desprenda da parede do pulmão e depois você possa expelir. Aí, é por isso que a senhora tem que ter um desse aqui. Como é que é o telefone, Luciano? Vem cá, Luciano. 0800 771 0434. 0800. 771 0434. Mas, Luciano, o assunto não acabou, não. Eu tenho uma pergunta para você. Bora. Você conhece o Irajá? Não conhece, né? Não conheço. Ontem eu perguntei do Cantagalo para você. Verdade. Rio de Janeiro, lá do Irajá, um senhor mandou uma pergunta para nós. A produção está me dizendo, seu Clemente, ele mora no Irajá. Falou, Luciano de Deus, eu estou com muita dor na minha coluna, explica o que está vendo com o senhor Clemente do Irajá. Mostra aí, por Vamos gentileza. lá, nós temos aqui, Paulinho, esse músculo chamado de músculo multífido. O músculo multífido eu chamo de o músculo guardião da coluna. Esse músculo, Paulinho, ó, ele protege o nervo ciático e protege toda a coluna. Só que esse nervo e esse músculo, nós temos às vezes uma fragilidade muscular. E aí, quando a gente tem uma fragilidade muscular, quem que sustenta a nossa coluna? Quando a gente vai dormir? Um bom colchão. Quando você tem um colchão inadequado, esse músculo ele vai ficar muito frágil e a coluna vai sentir dor. E ele sentia várias dores no nervo ciático também, Seu Paulinho. Clemente, ele diz assim para mim, Paulinho, eu tinha problema no ciático, mas depois eu fiquei mais consolado, que eu soube que o Mike Tyson foi derrubado pelo nervo ciático. Ninguém derrubava ele no ringue, mas o ciático derrubou o Mike Tyson. Me derrubou também, Paulinho. Fala pro Luciano me ajudar. Vale lembrar que o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, vai aqui da região da coluna lombar. É ali o ciático? Exatamente, ó, L4, L5 começa aqui, esse em amarelo é o nervo ciático, ok? Só que devido a um problema da coluna, o disco ali, Paulinho, ele se desloca para trás devido a má postura, a gente fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, o que vai acontecer? Ele se desloca e ele empurra. Você percebe que ele empurra o nervo e aí vai causar o quê? Ali é o Inflamação. ciático, onde tá vermelho ali. Exato. Você percebe que o nervo ciático vai até a ponta do dedão do pé. Inflama toda a perna e a gente sente formigamento, sente queima. Ó, as sensações, tá vendo? Ó, pontada como se fosse um choque, dormência, formigamento, sensação de peso na perna, queimação, dor nas costas e dificuldade para andar. Você conhece o bairro do Irajá, no Rio de Janeiro? Já ouvi falar, Paulinho. Seu Clemente mora lá. Olha aí. O problema dele é esse, é o nervo ciático. E ele disse assim, olha, o Mike Tyson teve, ninguém o derrubava no ringue, mas o tal do ciático derrubou o Mike Tyson. Pergunto para você, 2 pontos, Luciano. O nosso produto Pilomed, para quem tem o problema do ciático, com a sua responsabilidade, ajuda a resolver? Ajuda perfeitamente, Paulinho. Por quê? Como eu disse, 1/3 da vida passamos em cima do colchão. Nós temos o músculo multífido, que ele é o guardião da coluna, e nós temos os músculos profundos, que sustentam a coluna. Quando você está dormindo num colchão, por exemplo, esse colchão ele está abaulado, ele está vencido, torto, sua coluna vai ficar torta. E quem sustenta a coluna quando você está dormindo é o colchão, porque o músculo precisa descansar, precisa de repouso.
Se você tem um colchão inadequado, você vai cansar a sua coluna e aí o que vai acontecer? O nervo ciático vai inflamar, vai potencializar as dores do nervo ciático. O que acontece com o nosso colchão? Densidade inteligente, espuma inteligente. Quando você deita nela, ela realinha a postura da sua coluna, distribuindo o peso do corpo adequadamente, fazendo a coluna ficar reta. Fez a coluna ficar reta, os discos eles serão reidratados. E os discos reidratados não tem dor, Paulinho. E como é que vai ser esse desafio do nervo ciático? Presta atenção. A pessoa está com dormência, digamos na perna direita. Porque a natureza é tão sábia, Luciano. Você me falou essa. Eu estava na tua palestra e eu achei isso realmente muito importante. Presta atenção, você de casa. A natureza é tão sábia que o nervo ciático nós temos os dois. Um que desce pela perna esquerda e outro pela perna direita. Eles não atacam juntos. Porque se eles atacassem juntos, a pessoa não resistiria. É verdade. Só inflama um. Um de cada vez. Graças a Deus. Mas quando inflama é terrível. Ah, é uma dor insuportável. E como é que vai ser o nosso desafio? Digamos que a pessoa esteja com a perna dormente no dia em que ela recebe a visita do nosso terapeuta. Como é que é o desafio? Um desafio com muita transparência, com muita responsabilidade. Pode ser uma dor ciática, uma dor reumática, uma dor qualquer, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor na perna, qualquer tipo de dor. O terapeuta vai na sua casa, leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão, você já vai ver que vai transformar o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia. Você deita por meia hora, usou por meia hora depois levanta do Pilomed. Se você não sentir alívio nenhum, não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. E atenção, esse telefone que brilha aí no seu televisor é o contato entre você e a Pilomed. Exija que tenha essa marca aqui, Pilomed. Às vezes, outra empresa, até com boa intenção, Luciano. A gente não pode julgar a intenção dos outros. Ah, eu queria que o meu produto parecesse com Pilomed o nome. Mas não é o mesmo produto. O nosso é Pilomed. Esse é o que nós garantimos. A senhora liga 0800 771 0434, porque o seu corpo pede Pilomed. Faça o teste com o nosso produto Pilomed e a senhora vai ficar fascinada com o resultado, porque de fato é maravilhoso. Quantos benefícios, hein? Combate bronquite, combate a asma, combate a rinite, a sinusite. Você estava dizendo que também essa massagem que faz na face ajuda a combater a sinusite. Sim, né? Ajuda na sinusite. As faces da sinusite. Exato. É isso. Realinha a postura da coluna, te dá um sono reparador, a gente tem que dormir bem. Mas eu quero um lugar esse aqui. Aí vai lá, Luciano. Vamos lá. Eu quero um igual a esse. Esse aqui, Paulo. Esse aqui é a nossa linha Zen. Zen. Esse aqui é fantástico. Tecido. Ó, você percebe o tecido dele que gostoso? É inteligente. Quando tá frio, o que acontece? O tecido aquece. Quando tá calor, o tecido fica fresquinho. A espuma dele foi feita para realinhar a postura da coluna enquanto você está dormindo. Ela merece, né, Luciano? Total, Paulinho. Ela merece. O móvel mais importante de uma casa é o colchão. Mas ela fala, já estou com um problema na coluna, como é que eu vou erguer esse baú? Ah, é fácil, pensamos em tudo isso. Olha que legal, apenas um botão, ó. Olha, Apertou. automático, elétrico, Paulinho, ó. Aí. Olha ele levantando, ó. Que maravilha. Cabe muita coisa aqui dentro, tá vendo? Aí guarda tudo Olha aí, direitinho. Coisa linda, né? E para abaixar, facinho também, ó. Não tem trabalho nenhum, né, Luciano? Fácil, prático. É apertar o botãozinho. Box automático e elétrico. Pronto. Olha que maravilha. Ô, Luciano, por favor, venha cá. Eu gostaria muito de que todo mundo tivesse essa oportunidade de conhecer o nosso produto Pilomed. Mas, para isso, tudo que ela tem que fazer é ligar no 0800 771 0434. Convide o nosso terapeuta e nós iremos na sua casa sem qualquer compromisso. Para amanhã o nosso programa vai estar especial. Você vai abordar alguma manchete dos seus assuntos de amanhã ou você vai deixar como surpresa? Surpresa de novo, Paulinho. É melhor. Eu gostei dessa ideia da Muito surpresa. assunto importante amanhã. Então amanhã eu vou contar uma história, só que eu não vou dar spoiler nenhum. Eu vou deixar como surpresa, né? Me lembrei até de uma música. Baby, what big surprise! Amanhã, você aqui na Rede Mais Família, esteja conosco acompanhando esse show que é da saúde. Aqui a gente não valoriza a doença, a gente valoriza a solução.
a saúde, né, Luciano? Exato. É isso que importa para a Pilomed. Exato. É isso? É isso. Obrigado Eu pela que sua agradeço, presença. Paulinho. Eu gostaria que vocês continuassem na Rede Mais Família, porque na sequência, eu e o Luciano, nós vamos falar de coluna, vamos falar de hernia de disco, tá? Hérnia de disco. Vamos abordar esse assunto? Bora. Então, ó, conta aí comigo. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Pilomed apresentou Show da Saúde.